Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 23 de julho de 2026, permanecemos aí no mesmo dia, em virtude da última análise. A gente acabou atrasando um pouquinho, já era depois da meia-noite. Prometemos retornar, trazendo aí todas as atualizações do mercado e do preço do Bitcoin. Estamos aí por volta das 11h42 da noite, pessoal, desta quinta-feira. Começando aqui pelo calendário econômico, mais cedo tivemos aí o resultado pelos pedidos iniciais pelo seguro-desemprego. Tivemos aí, teoricamente, um saldo positivo, menos pessoas solicitando o benefício. A previsão aí era de 211 mil novos solicitantes. Não foi o suficiente para trazer aí bons rumores para os mercados, né? Tivemos aí as três principais bolsas fechando de forma mais acentuada. S&P recuou 1,21, Dow Jones recuou 0,97, Nasdaq recuou para nós 1,87. Pessoal, vindo para o Bitcoin não foi muito diferente, seguiu aí o humor das três principais bolsas. Tivemos um recuo de 1,53. Neste momento, para nós, preço a mercado 65.026 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem, melhor dizendo, hoje, né? A última análise. Quais são aí as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise, se houver muita necessidade amanhã na sexta-feira ou somente na segunda-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós fizemos aí uma identificação importante, o fechamento do diário de ontem, os vendedores prevalecendo, né? Mesmo que o volume tenha indicado inferioridade em relação à terça-feira, aos compradores, nós sabíamos que não seria interessante esse candlestick no diário ter aparecido para nós no dia de ontem, porque estávamos, né, pessoal, próximos aí a um ponto de decisão, na qual tínhamos um cenário traçado. Então, reforçando, poderíamos ter topo descendente, topo duplo ou topo ascendente. Então, neste primeiro momento, vai dando topo descendente. Ainda a gente não pode cravar de fato, pessoal. Ainda temos aí uma possibilidade dos compradores reagirem. Porém, o tempo vai se esgotando. Acredito que amanhã será um dia bastante importante, né, em relação a esses indicativos. Então, a gente colocou como grandes possibilidades aí no mercado buscar níveis inferiores no dia de hoje, principalmente tratando da questão deste candlestick que estávamos analisando, né, na última análise, né, ao que parece, manteve algo próximo da estrutura que tínhamos enxergado, fechamento abaixo da média de 20 períodos em 4 horas, poderia ser aí um grande indicativo, né, pessoal? Mercado buscar níveis mais abaixo. A gente colocou aí região próxima dos 65.200 aos 65 mil, possibilidade aí, né, eventualmente dos compradores tentarem um pullback, uma reação, ao que parece, pode ter acontecido aí de forma mínima, né, pessoal? Que mais ou menos na região aí dos 65.300 teve uma tentativa, né, um pullback, chegou lá na proximidade dos 65.750, posteriormente veio, né, de forma verticalizada, mais contundente. E aí, de fato, o ponto, né, mais importante, o ponto-chave, né, o cerne da questão, ao que tange a manutenção da estrutura desses fundos ascendentes, na qual identificamos aí, pessoal, nas últimas análises. Né, temos aqui a estrutura de fundos ascendentes, né, topos ascendentes, seria que a proximidade, né, dos 64.400, fazendo alusão à média de 20 períodos no diário e a manutenção da estrutura, né, dos fundos ascendentes. Então, fundos cada vez mais altos, aqui é um ponto de decisão, né, justamente, pessoal, porque a depender do que vier para nós, principalmente aí no dia de amanhã, pode haver uma mudança na estrutura de preço, na engrenagem. Então, teoricamente, amanhã é o dia D para nós, pessoal. A gente precisa de fato, né, que os compradores
eles consigam a manutenção do preço acima aqui da média no diário, 64.400, né? Ponto-chave da questão, né? De preferência apresentando um volume comprador, né, superior ao que foi apresentado em relação aos vendedores no dia de hoje, tá? Isso aí vai facilitar muito a nossa vida. Por que que eu digo isso, pessoal? Se a gente tem a manutenção do preço acima da média, fechamento no diário, com os compradores prevalecendo, superando os vendedores no dia de hoje, pode induzir novamente, né, uma tentativa de buscarmos primeiramente esse topo anterior, na região aí dos 67 e, quem sabe, bater cabeça aqui na região da nossa resistência, proximidade dos 67.250. Caso contrário, pessoal, mais um dia com os vendedores atuantes, né? E pior ainda, fechamento do preço abaixo da média de 20 períodos no diário, pode vir uma desova, o mercado pode vir de forma mais acentuada com os vendedores no comando, né, buscando níveis inferiores. E aí a gente eventualmente pode inclusive buscar aquele paredão que, se eu não me engano, está ali na proximidade ou dos 61 mil ou 62 mil dólares. A gente vai verificar isso no livro logo mais. Então, por isso que eu trato amanhã como dia D, um dia importante, né? A hora dos compradores mostrarem aí a sua real intenção de manutenção do preço acima da média no diário, assim como a estrutura vigente, né? Com fundos ascendentes e topos também. Então, estamos aí muito próximos de um ponto importante aqui no mercado, pessoal. Pode definir o rumo aí do preço nos próximos dias, já para a próxima semana. Te vê aí os compradores tentando alguma reação aí na proximidade da média, eventualmente, né? Seria melhor dos mundos, né? Que essa reação já partisse desse ponto, mas a gente fazendo as análises a cada 24 horas, a gente vai utilizar de forma mais conservadora os pontos que de fato são mais importantes, né? Então a região para nós aqui de interesse mesmo, 64.400, a gente vai ter que ver como é que os compradores vão reagir nesse ponto. E como eu falei, pessoal, amanhã é um dia mais de observação, né, do que de fato a gente tentar buscar alguma coisa, né? Eventualmente pode ser um dia volátil, pode adentrar volume, mas como estamos aí no impasse, uma grande possibilidade de mudança de engrenagem, a gente precisa aguardar essa confirmação para de fato a gente, né, verificar se teremos aí uma nova tentativa, né, a busca pelos níveis acima ou se de fato teremos aí essa reversão, né, e uma possibilidade de desova, movimento mais verticalizado, né, pessoal? Muda-se a estrutura e a gente passa a buscar talvez aí, né, topos e fundos descendentes. Então, vamos acompanhar. As próximas horas serão fundamentais, principalmente amanhã durante o horário comercial. Vamos ver o que que vem para nós aí de informação no diário, né? Seria o melhor dos mundos, como eu mencionei, né? Os compradores sobressaindo, né? O fechamento com os compradores, né, atuantes, né? O volume superando os vendedores no dia de hoje seria fenomenal, iria facilitar muito a nossa leitura, né? Ou em 4 horas também, pessoal, seria interessante, porém a gente teria que analisar mais algumas condicionantes para tentar cravar aí as possibilidades reais aí de movimentação do preço. Beleza? Então acho que no gráfico estamos ok. Essa marcação aqui é em vermelho. A gente ainda tem aí, né, pessoal, essa referência micro, né, fazendo alusão à descendência desses topos, né? Eventualmente também vai ser um ponto, caso, né, os compradores deem as caras, né, e apresente o que a gente almeja, a gente vai ter esse ponto aqui para analisar, mas creio que não será, né, um obstáculo grandioso, né? Provavelmente, a depender do que vier para nós aí, vai ser fácil a gente reconquistar isso daqui para buscar esse topo anterior e essa região. Então, ver se a gente consegue aí essas condicionantes e evidências, né, para a gente conseguir tomar
alguma decisão, tentar explorar essa volatilidade. Então é isso, pessoal. Amanhã é o dia D, dia importantíssimo, né? Nos resta acompanhar. Há momentos que é melhor a gente ficar de fora, aguardando aí as variáveis, né? E vamos ver. E a depender, né, pessoal, como eu mencionei, fechando abaixo aí da média de 20 períodos no diário, mais venda atuante, aí seria um convite, né? Um banquete para os vendedores para continuarem a agressão, como eu mencionei, né? Pode ganhar velocidade e a gente eventualmente buscar aí, quem sabe, aquele paredão que a gente identificou no livro de ofertas pelo lado dos compradores. Então vamos verificar aqui como está o livro neste momento. Um livro, pelo menos na proximidade do preço a mercado, bem pulverizado. E pasmem, senhores e senhoras, aquela barreira monstruosa de 80 mil dólares não está mais presente aqui no livro, senhores. Aquela barreira simplesmente saiu do livro de ofertas. Olha só. Isso não é um bom sinal, porque teoricamente seria um ponto de apoio, né, pessoal? Ali seria uma possibilidade de retração mais contundente em virtude da quantidade de dinheiro, né, que estaria posicionado. E ao que parece não está mais, não estou encontrando aqui a acumulação daqueles lotes, infelizmente, somente lá embaixo, mas já estava e com valor inferior ao que a gente observou no livro ontem. Ou seja, pessoal, o livro pelo lado dos compradores pulverizado, um pouco mais aí de acumulação aqui no 64, só 5 milhões de dólares aproximadamente. Depois no 62, aí já estaria abaixo ali, né, pessoal, da média de 20 períodos no diário. Ou seja, os compradores vão precisar aí de muito protagonismo, vai precisar de um dia bastante interessante aí, pessoal, porque justamente pelo livro aqui não vejo boas coisas. Infelizmente, aqueles lotes em demasia não estão presentes mais. Mas, de qualquer forma, a gente precisa verificar aí, pessoal, como será o dia de amanhã, porque justamente estamos no impasse. A gente não tem a confirmação ainda da mudança de estrutura, de engrenagem. Os compradores ainda com a peteca na mão, a não ser que provem o contrário. Vamos seguir pelo gráfico. E pelo lado dos vendedores, um livro também pulverizado, com ressalva aí nos 67 mil, região próxima da nossa resistência, 6 milhões de dólares posicionados, 68, quase 7 milhões de dólares, virada de milhar, e região dos 70, média de 20 períodos no semanal, quase 8 milhões de dólares também a serem vendidos. Então é isso, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje, dia 23 de julho. Vamos ver aqui que os compradores podem fazer por nós, evidentemente, se tratando aí de as 24 horas mais importantes que eu diria desta semana, justamente pode mudar muita coisa a depender do que for colocado para nós aqui no gráfico, tá? Fechado, pessoal? Então, olhos atentos aí, vamos observar um momento de cautela. Os compradores ainda mantendo, como vocês podem observar, a estrutura, mas a gente precisa aí, como eu mencionei, de algumas condicionantes favoráveis, tá bom? Fechado, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço aí imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande final de semana. Um abraço e até a próxima análise. Tchau, tchau.